50 anos. Então hoje, não só Farias Brito, mas nós temos várias cidades que estão em colapso de abastecimento, até pior do que Farias Brito, no estado do Ceará. Nós temos várias cidades que estão na eminência de ter um colapso no abastecimento. Então nós precisamos juntos construir também uma forma da gente fazer o uso racional da água. Porque o pessoal até diz que no Nordeste tem que se criar uma ação de combate à seca. E a gente tem discutido junto com o governo do estado, com a COGEC, que faz o gerenciamento de recursos hídricos, a CAGES, que não existe combate à seca. Porque a seca ela é histórica do Nordeste, ela nunca vai acabar. O que nós temos que fazer é um plano de convivência com a seca. Nós temos que aprender a conviver com essa seca. Então assim, a gente vai ter que começar a construir. Peço o apoio de todo mundo que está aqui, a CAGES está à disposição também para fazer isso, mas nós temos que começar a fazer um uso racional da água, fazer um uso com economia. Porque aqui em Farias Brito hoje, nós estamos com uma equipe dando um reforço, tá? Ela está trabalhando aqui já a semana toda, dando manutenção nos postos existentes, vendo o que pode ser feito, se precisa ser feita uma limpeza e tudo mais, analisando outros poços que estão perfurados para a gente tentar aumentar esse volume de água ofertado para Farias Brito. Mas a situação hoje, ela nos leva a ter uma certa cautela, porque se o inverno não for bom, esses poços eles também vão diminuir a vazão. Então a gente tem que trabalhar pensando na redução desse consumo para tentar prolongar esses poços. Então nós, só para vocês terem ideia, no ano de 2011, aqui em Farias Brito, choveu 809 milímetros. Tá? No ano de 2012, só choveu 634 milímetros. E no ano de 2013, que é esse que nós estamos, choveu só 372 milímetros. Então foi muito pouca água para recarregar o lençol freático. Então com isso o nível dos poços eles vão diminuindo. A CAGES ela tem feito alguns investimentos aqui em Farias Brito, onde inclusive os poços que a gente explora hoje, eles têm alto teor de ferro. E foi plantada a ETA para tratar esse ferro para a gente distribuir água com qualidade. Nós temos hoje uma água com qualidade aqui, e essa água é para consumo humano. Lógico que a gente usa para os outros fins também. E é essa utilização que a gente tem que fazer racionalmente para a gente poder ter uma quantidade suficiente para as necessidades diárias do nosso consumo humano. Então, é comum em todo o Brasil a gente lavar calçada com água, a gente lavar carro com água, e com a torneira aberta direto. Isso aí a gente vai ter que começar a repensar. Porque nós, a CAGES, estamos fazendo todo o trabalho para melhorar o abastecimento de água aqui. Nós tivemos, nesses dias, com a equipe técnica nossa, até onde o Rivelino estava aqui acompanhando e chefiando essa equipe, nós fizemos um monitoramento do sistema de abastecimento, onde foi identificado que para melhorar o abastecimento das cidades que tinham alguns setores que levavam até 10 dias para se chegar água nas residências, a gente precisava melhorar esse transporte de água. Então nós fizemos alguns reforços, alguns engenhamentos dessa rede para melhorar, reduzir esse tempo. Foi identificado alguns pontos para a gente setorizar algumas áreas e também melhorar esse abastecimento. Então chegaram as peças que nós mandamos confeccionar para poder instalar os registros na rede. A partir de segunda-feira já vão estar sendo instalados, onde vai diminuir também esse tempo de abastecimento. E a equipe nossa que está trabalhando aqui, ela tem feito a limpeza dos poços, e são poços tipo Amazonas, né, Rivelino? É um poço Amazonas, o outro tubular, mas o Amazonas ele precisa de uma limpeza constantemente, porque pode promover o aumento do volume de água dele. Então essa limpeza está sendo feita, a gente está analisando a vazão dos outros poços e vendo também os poços que já estão perfurados, qual a condição de utilização deles, se eles têm volume suficiente ou não. E aí tem um ponto que eu sei que muita gente aqui vai perguntar, está ansioso para saber, e é a reclamação que quase todo cliente faz. Eu não tenho água em casa, mas no final do mês chega a minha conta. Tá? Era para chegar as faturas aqui em Farias Brito essa semana,
desde a semana passada, a gente já tomou uma decisão em função da situação que está, e conversamos com a diretoria, e essas faturas elas foram retidas, elas vão ser reprocessadas, onde cada cliente só vai pagar exatamente aquela água que ele consumiu. Então, se no hidrômetro dele só mediu 1, ele vai pagar 1 e não mais aqueles 10 metros cúbicos que era a tarifa mínima que ele pagava, certo? Então, se não chegou água na casa dele, ele não vai ter a tarifa zerada, ele não vai pagar água, tá bom? E aí, assim, nós estaremos aqui, eu vou abrir os vereadores para quem quiser fazer a sua pergunta. A gente está aqui para tirar todas as dúvidas, que eu sei que vocês têm muito mais para perguntar do que eu ficar aqui falando, repetindo as mesmas ações que a CAGES vem fazendo. Então, eu gostaria, aqui nesse momento, até de vir aqui nessa casa e poder aqui vir em agradecimento à CAGES de bons serviços prestados aos seus usuários. Mas infelizmente, doutor Marcelo, não é dessa vez que vocês vão merecer os nossos parabéns. A minha fala aqui hoje é de revolta. Revolta sim, porque estou vendo a CAGES tirando do nosso povo o nosso alimento mais precioso, o alimento da nossa vida. Isso não é brincadeira para todos nós. Sabemos nós que eu acho que essa revolta também de a CAGES ter tirado me deixa muito insatisfeito. Eu acho que brutalmente a CAGES está tirando esse nosso alimento. Digo brutalmente, senhores, porque nos últimos anos eu não tenho visto investimento nessa cidade por parte da CAGES. Nós temos hoje um reservatório com mais ou menos 50 Acredite, senhor doutor Marcelo, nós temos hoje um reservatório de água que foi construído há mais ou menos 40 anos, e assim também as suas tubulações seria as existentes, quando nossa cidade ainda era uma cidade que estava engateando. Graças a Deus, hoje, e aos nossos gestores dos últimos anos, nossa cidade tem crescido, e com esse crescimento a CAGES não acompanhou nossa população. Precisamos hoje do investimento a curto prazo que venha sanar esse problema de falta de água o mais urgente possível. Nossa população não aguenta mais, doutor Marcelo. Nossa população não aguenta mais. Hoje nós vivemos no século XXI e não é justo que hoje nós vejamos nossas esposas, nossos filhos carregando lata de água na cabeça. Às vezes nossas crianças sem ir até as escolas, correndo o risco de perder seu ano letivo porque não tem algo para tomar banho. Isso não é justo. Eu acho até, senhor presidente, fico até triste, mas eu acho que o senhor presidente, deveria ter convocado aqui, era a imprensa, para que fizesse uma imprensa de grande circulação, para que chegasse no senhor presidente, acho que é André, não me lembro bem, chegasse a nossa voz até ao senhor presidente da CAGES, para que chegasse aos ouvidos do nosso governador, um homem sério, um homem que tem se dedicado e ajudado a nossa cidade, ao nosso prefeito. Então eu acho que o senhor deveria ter convocado a imprensa para esse momento, para que o nosso governador soubesse do que está acontecendo na nossa cidade, que eu acredito que ele não sabe, doutor Marcelo, porque se ele soubesse, conhecendo os projetos do senhor governador, tenho certeza que uma solução ele já teria dado para o nosso município. Mas quero aqui finalizar minhas palavras dizendo o seguinte: eu acho, doutor Marcelo, que nós, povo de Farias Brito, não precisamos pedir, se humilhar para a CAGES para que mande o nosso alimento necessário para as nossas vidas. A CAGES tem a obrigação de mandar, e eu acho que até também, se o presidente deveria, dessa casa, elaborar documentação para que, nessa falta de água, a própria CAGES pagasse o fornecimento de água através de carro-pipa, para que não se descarregasse tudo em cima da nossa prefeitura, para não descarregar em cima do exército, que às vezes nem um caminhão está chegando. É a obrigação da CAGES fazer essas coisas. Outra, como eu já lhe disse, não é preciso a gente pedir, se humilhar a CAGES para mandar, é obrigação. Já que os nossos deveres com a CAGES está sendo cumprido, nós queremos em troca o que é nosso por direito, e o que é por direito que venha a nossa água e que venha logo com a construção de novo abastecimento, com a troca da
canalização, com perfuração de novos poços, com a manutenção do já existente e a ligação até dos outros que já existem. Porque nos últimos anos o senhor aí disse que está sendo feita a manutenção. Essa casa já foi palco dessa mesma história, mais ou menos, eu não me recordo, já tem alguns vereadores aqui que é dessa época, no qual nós acompanhamos com alguns vereadores, o presidente da CAGES, doutor Galban, aos poços, ele começou a mostrar essa falta d'água. Isso não justifica a falta d'água hoje em Farias Brito, porque a falta d'água é falta de planejamento no futuro. Eu como vereador, já tenho até notado uma sugestão, Marcelo, em relação exatamente à questão do pagamento das contas de água dos consumidores. No lugar de tirar a taxa mínima, eu sugiro que fosse isentado total esse valor, porque tem muitas pessoas carentes, pobres, com filhos estudando em escolas, que muitas vezes nem água, nem o dinheiro para comprar um tambor de água mineral não tinha. Então, muitas dessas pessoas se deslocaram vários e vários metros, talvez até quilômetros de distância, para ir buscar água para poder lavar o banheiro, para poder lavar os pratos, para poder dar banho às crianças. E essas pessoas que são mais carentes são as mais sofredoras. Então eu peço encarecidamente, com o povo de Farias Brito, que no lugar de tirar apenas a taxa mínima, que isente o pessoal durante esses 60 dias, porque o pessoal vem sofrendo muito. Inclusive na minha residência, eu passei 2 semanas sem água e fui obrigado a deslocar 10 quilômetros de distância para poder tomar banho. Então, isso não é só comigo, imagine com a população mais humilde da nossa cidade. Então, peço encarecidamente, de acordo com o que os colegas vereadores foram fazendo as perguntas, depois eu vou fazer também as minhas perguntas junto à CAGES. A vereadora Ciabranira também endossou, era vir a CAGES a Farias Brito para que os usuários pudessem aqui também ter seu direito, e eu quero parabenizar o Julinho e outras pessoas que porventura façam suas colocações, porque o momento é esse, é o momento de demonstrar nossa inquietação, mas é o momento também da gente dizer que a CAGES está aí. E dentro dos pontos referenciais, nós colocamos a problemática da falta de água, que é muito grande, ruas com, em média, 10, 15 dias sem água. Nós falamos também sobre a construção do reservatório d'água e gostaria, nas palavras do Dr. Marcelo do Rivelino, que fosse colocado todos aqueles questionamentos que nós fizemos e que vocês nos responderam, porque o reservatório é muito velho. Eu não sou velho, mas já estou com 52 anos. E quando eu nasci, meu pai dizia: ó, meu filho, lá no alto do Cruzeiro tem a caixa d'água. E depois não tem mais outra caixa d'água. Então aí está a referência. A substituição, nós ainda temos, em pleno século XXI, ainda tem canos de ferro correndo a água que vai para o nosso consumo. Parte da rua Manuel Pinheiro de Almeida e parte da rua da Independência ainda tem cano de amianto, cano de cimento, né? Nós temos também ainda parte dessa rua, se não me engano, eu tenho essas informações. Quero também outro fato que nós queremos levantar e que levantamos lá é a questão da recuperação. Nós estamos vendo que o município, o senhor prefeito, tem conseguido inúmeros recursos e vem aí a melhoria do calçamento, ruas asfaltadas, e a CAGES tem a obrigação de recuperar os canos, mas não tem, perdoe-me a CAGES, mas não tem mão de obra qualificada para que possa recuperar o calçamento e ele possa ficar pelo menos como estava. E isso é um fato real. E aqui nós temos um exemplo, a demora do conserto. Eu não sei o que está acontecendo, mas o doutor Marcelo Rivelino, todos nós adentramos a esse recinto, está com mais de uma semana que esse buraco está aberto aqui na porta
municipal. E eu até elogio o Juninho quando ele falou da imprensa. É necessário, gente, gritar. E gritar para que os órgãos tomem conhecimento e possam ajudar na resolutividade. E é claro, escavação de novos poços, nunca é tarde, mas nós sabemos que o lençol freático está realmente escasso. O doutor Marcelo contou aí em números a questão da pluviosidade dos últimos invernos, dos últimos 3 anos, né? Mas eu quero dizer que a nossa ida lá, nós falamos sobre isso e fomos bem atendidos pela CAGES. Eu quero parabenizar. Tem tido esforço. As pessoas que já passaram aqui nessa unidade, doutor Marcelo, tantos outros, mas podendo referenciar o Dadá, o Olegário, né? É um rapaz trabalhador, tem se esforçado, mas falta. Eu quero até que a CAGES possa botar mais funcionários, é bom. É bom porque, principalmente a questão da mão de obra qualificada. Porque a cidade muitas vezes fica esburacada, aí o culpado é a gestão municipal. E aí acontece um acidente, quem é responsável é o município. Nós sabemos disso, que o município muitas vezes paga caro por aquilo que não cometeu. As visitas, governo itinerante, veio ao município Farias Brito naquela época, e nós solicitando do senhor governador, foi secretário, o secretário Camilo, e demais secretários, fomos ao bairro Nova Esperança, ao qual ficou decidido que ia ser feito um reservatório lá naquele bairro para melhorar. Não era para acabar o outro, era para dividir, se nós tivéssemos 2 reservatórios, porque Farias Brito, como já foi dito, continua com o reservatório, enquanto Farias Brito era uma cidade que a gente conhecia, era essa rua grande e essa aqui do Banco Brasil. Farias Brito, hoje nós temos o bairro Nova Esperança, o Albino Oliveira, temos o Alecrim, temos o Boa Vista, lá onde o Julinho mora, e tem razão de reclamar, Julinho, viu? E cresceu muito o nosso município. E o senhor governador veio aqui, nos prometeu, juntamente com o secretário Camilo, na época, que esta obra ia ser feita, e passou o primeiro mandato do senhor governador Ciro Ferreira Gomes Cid, e veio novamente até hoje. Foi feito muito pouco por a água do nosso município. Muito pouco, porque continua, como foi dito, em pleno século XXI, nós ainda com esses... Quando nós estivemos lá na CAGES, ele explicou sobre os poços ali de Osvaldo, porque quando nós fomos para lá, eu pensei, se a água é boa, a de Osvaldo é melhor do que essa daqui, eu fui assim pensando que quando nós chegamos lá, realmente a água é boa e tudo, mas a vazão não está dando. Na época que foi feita era 5.000 por hora mesmo, mas aí essa questão do índice pluviométrico, quer dizer, baixou e tudo e não tem água mesmo. Então, eu não estou aqui do lado da CAGES. Eu quero cobrar da CAGES, até porque fomos lá e tudo, e fico tentando e tudo. Agora, eu acho que nós devemos pensar mais, ter uma visão de futuro maior, e não estarmos mais com 40 anos querendo receber essa migalha, Marcelo, da água, sabe? Eu acho que a gente deve pensar, doutor Vandervel, os vereadores, população em geral, em ver essa questão do espigão do açude. Mas ali não tem mais problema da água. Nós temos que construir um açude grande, porque Farias Brito tem de onde vir a água. Então vamos ao governo federal, vamos lutar nós todos, porque sabemos, doutor Vandervel, da coisa boa que vai vir, que a gente também tem que pôr, é a questão do projeto de Cinturão das Águas, né, do Ceará, que o ministro já esteve com a presidente Dilma e o governador, e que Farias Brito vai ser beneficiado entre os 17 municípios, né, que eles já autorizaram a primeira ordem, que vai desaguar o rio São Francisco, vai descer, não é no meio do mar não, é no meio do rio Cariús. Isso pra gente é muito importante, a partir de 2014, e a obra vai garantir o abastecimento hídrico, beneficiando toda a região do Cariri, com 158 quilômetros de extensão do reservatório de Jati, passando aqui pelo rio Cariús,
e é um amplo sistema capaz de abastecer os 17 municípios da região do Cariri com a água para consumo humano, para hidratação animal e também para a promoção da agricultura irrigada e de atividades industriais. Então, enquanto não chega essa água do São Francisco, que está prometida para 2014, nós vamos brigar com a CAGES e também pedir a Nosso Senhor que chova, né, Rivelino? Também não podemos só atacar vocês. Então, vamos pensar grande com CAGES, mas também vamos, senhores vereadores, senhor prefeito, comunidade em geral, a partir de janeiro, a gente vai entrar em recesso na mas vamos começar a fazer projetos e ver se a gente tem um açude da natureza como aquele de Vaz Alegre, de Assaré e de outros municípios para acabar com essa seca tão grande que tem afetado os nossos municípios. Muito obrigada. Doutor Marcelo, no meu ponto de vista, mas mesmo entendendo toda a nossa carência de água em nosso município, toda a região do Ceará, quero deixar claro também que, dentro do meu entendimento, a CAGES tem sido omissa. Talvez seja essa a nossa maior insatisfação. Nós, como políticos, não podemos deixar de ter essa preocupação de resolver o abastecimento da água do nosso município. Porque dentro do contrato desta concessão também tem as nossas obrigações do município na pessoa do prefeito. E nós não queremos também ser omissos. Mas quero deixar claro, principalmente do que eu observei dentro do contrato de concessão. No terceiro artigo, está bem claro, quando a CAGES tem por obrigação, na prestação dos seus serviços, a cada 5 anos elaborar plano de elaboração dos seus serviços. Durante todos os 30 anos de concessão, já estamos com 10 anos de aprovação dessa concessão e, ao meu ver, nada foi feito da CAGES. Eu acho que a CAGES tem todo o conhecimento do que se estendeu em termos de evolução no estado do Ceará, nos pequenos municípios, como também no município de grande porte, de médio porte, e não acompanhou, não se preveniu nesse trabalho. O governador do estado, eu tenho certeza que também tem esse conhecimento. Eu acho que é por isso que hoje estamos pagando caro por a omissão da CAGES. Mas eu espero que, como foi falado pelo colega Juninho, como foi falado pela colega Ciabranira, que a CAGES tome essas providências devidas, que não possamos mais esperar para o futuro próximo, é para amanhã, que seja resolvido esse problema. Porque Farias Brito, todos que falaram muito claro. Nós temos um abastecimento de água no nosso município antigo, que já não resolve mais o problema, que foi feito para uma população de 2, 3 mil famílias, pessoas. E hoje nós temos 10 mil pessoas residindo na sede do nosso município. Quantas construções não foram feitas? A Farias Brito cresceu e a CAGES não cumpriu com suas obrigações. Então, doutor Marcelo, são essas as nossas indicações e também são essas as nossas reivindicações. Porque nós precisamos de... O orçamento já para 2014, estaremos nos próximos dias nos reunindo junto com a diretoria para a gente tentar aprovar esse orçamento, porque nós temos muita necessidade, não só de investimento em Farias Brito, mas também em vários outros municípios do estado do Ceará. E aí a gente vai estar negociando com a diretoria para tentar fazer com recurso próprio. Caso não consiga, nós vamos estar tentando recursos do Tesouro do Estado, recurso federal. E por que essa reclamação que Farias Brito há muito tempo não recebe investimento? Isso aí é um cenário nacional, gente. Foi recebido investimento em grande volume no Brasil na época do Planasa. Eu não sei se alguém aqui se lembra do Planasa, que era da década de 70. Depois disso, investimento em saneamento no Brasil, quando eu digo saneamento, água, esgoto, drenagem, limpeza urbana, que é lixo, e tudo mais, pouco investimento teve no Brasil. E o Brasil acordou para isso há pouco mais de 2 anos. E agora que está começando a aparecer alguns investimentos. Ainda não atende na totalidade.
porque, segundo passa aí até na imprensa, já foi divulgado, o Brasil até 2050, por mais dinheiro que ele invista, que precisa na ordem de 150 bilhões só para saneamento, ele não vai conseguir universalizar o abastecimento de água, quanto mais o esgotamento sanitário nos municípios. Então, a CAGES está aqui sim, não fez grandes investimentos, mas também não tinha recurso para isso. Nem o governo do estado, nem o governo federal ajudava. Eu posso perguntar se porque foi aprovado um projeto para a construção do reservatório, foi feita a licitação e os licitantes desistiram. Por quê? Não sei lhe explicar o porquê, mas nós estamos tendo hoje, para vocês verem como que está a realidade, não é culpa da CAGES, nós temos obra, foi feita agora uma licitação aqui para a região de Barbalha, Juazeiro, quase 3 milhões e meio de reais, a licitação deu deserta. Nós fizemos uma licitação à CAGES de 120 milhões de reais aproximadamente para Fortaleza, deu deserta. Essa do reservatório foi licitada também, deu deserta. Nós não entendemos o porquê que as construtoras não querem participar, ou se o mercado está tão aquecido que não tem mais construtora disponível para poder executar essas obras. Mas assim, essas dificuldades nós estamos enfrentando e estamos trabalhando para tentar melhorar. Tá? Então, problema na questão da distribuição da água aqui, que foi citado, é um ponto que eu falei rapidamente no início, eu queria reforçar. Nós estamos trabalhando, mapeando aonde nós temos problema nessa distribuição, para que a gente possa fazer esse reforço. Então, alguns pontos nós já fizemos um reforço de rede através de injetamento. Em outros pontos nós vamos fazer setorização da cidade na questão do abastecimento, até para quando tiver um vazamento, eu não precisar parar o abastecimento da cidade toda, parar só daquele setor para retirar o vazamento e o resto da população ficar com o abastecimento normalizado. Nós temos também feito estudos onde alguns trechos precisam ter a tubulação aumentada, e isso aí vai ser feito. Relação do cimento amianto, tá? É a tubulação muito antiga. Nós sabemos que é uma tubulação antiga, existe uma visão geral da população, uma preocupação muito grande com o cimento amianto, até associando a questão do câncer. A grande problemática do cimento amianto hoje é com relação à manutenção. Se eu precisar retirar um vazamento, eu não tenho peça para substituição, porque são tubulações antigas e a gente não tem mais. Então o que a gente faz? A gente retira um pedaço dessa tubulação, encaixa um tubo novo, o famoso PVC, que foi quem revolucionou o saneamento, e a gente interliga no cimento amianto com chamadas juntas de coco. Tá? Mas com relação ao câncer, o cimento amianto ele não tem problema nenhum. Inclusive, isso aí nós já discutimos em algumas promotorias a nível de estado, porque o cimento amianto ele traz prejuízo para a saúde, sim, na hora da sua fabricação. Tá? Inclusive, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, vocês podem acessar o site do Ministério da Saúde, tem o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e lá no INCA mesmo tem dito tudo isso que eu estou dizendo para vocês com relação ao cimento amianto. Pois não. Com relação à recuperação do calçamento, na retirada de vazamentos, nós sabemos essa dificuldade não é só aqui, nós temos essa dificuldade também em outros municípios, mas eu já estou trabalhando para a gente trazer novas tecnologias para a CAGES e, por exemplo, uma ligação de água, que a tubulação passa por uma extremidade da rua e o imóvel fica na outra extremidade da rua, você tem que atravessar a rua toda e às vezes fica aquela cicatriz no calçamento. Eu estou já levantando o que é necessário para fazer o treinamento da equipe e a gente vai começar a implantar a ligação pelo método não destrutivo. Ou seja, eu vou fazer só um pequeno buraco aqui na uma extremidade e outro lá na ponta onde vai sair o tubo. Eu não vou mais precisar rasgar a rua fora. Com isso nós vamos também já reduzir a questão do dano no calçamento. E vamos
está capacitando o resto da equipe para a gente ter uma mão de obra melhor qualificada na recuperação do calçamento, que eu não vejo muita dificuldade para que esse serviço seja bem feito. Tá? O que eu queria só reforçar, gente, o nosso vereador ali falou do plano de prestação de serviço. Tá? Esse plano de prestação de serviço, ele é feito para um período de... a cada 5 anos ele é renovado. Exato. Mas ele tem metas, tá? Essas metas elas são pactuadas e acordadas com o município, e durante o final desse plano ele é apresentado, prestado contas do que foi feito. Durante a renovação do plano é prestado contas, e aí sim ele é proposto novamente, caso alguma meta não possa ter sido atingida, não venha a ser atingida, a gente apresenta novos com novo prazo e tudo mais, e a gente tem conseguido atender dessa forma o sistema de Farias Brito, porque muitas vezes a gente pensa que não há investimento, que não há nada feito por parte da CAGES. Mas a CAGES tanto fez que, para vocês terem ideia, hoje, com a falta d'água, na situação que nós estamos enfrentando nesse momento aqui em Farias Brito, o volume que a gente distribui, ele representa 87 litros por habitante dia. Tá? Mas no ano passado, no mesmo período onde a seca não estava tão agravada, nós conseguimos atender a população com 160 litros habitante dia. Era o dobro de água que a gente conseguiu atender. E só para vocês entenderem, quando a gente faz um projeto, o projeto é dimensionado para cada habitante com 150 litros. A gente estava oferecendo para a população de Farias Brito 10 litros a mais do que previsto no projeto, por habitante ao dia. Certo? Então a CAGES melhorou sim, ela fez, só que muitas vezes é como a gente dizia antigamente, meu pai, quando eu era mais novo, falava assim que não tinha investimento na área de saneamento, falava assim, meu filho, ninguém quer fazer obra que fica enterrada não, quer fazer obra que aparece, água, esgoto, fica enterrado, a população não vê. E aí muitas vezes é por causa disso que a gente acha que a obra não foi feita. Mas nós tínhamos, há um tempo atrás, uma água aqui em Farias Brito de péssima qualidade. Hoje a água ela tem qualidade, tem a estação de tratamento para tirar o ferro. A gente tem volume, tem postos suficientes para atender Farias Brito. E ano passado nós conseguimos atender 160 litros por habitante dia. Qual é a situação de hoje? Os postos estão secando, certo? E aí a CAGES ela não fabrica água, ela explora a água de onde tem. A CAGES ela não vai deixar parado isso, ela não vai se acomodar, não vai cruzar os braços, ela vai atrás, vai tentar explorar o máximo que der dos poços. Vamos procurar outros poços aqui na cidade. Se tiver alguém com poço particular que vocês conheçam, informe a gente para a gente entrar em contato, ver o que pode fazer para explorar esses poços. Nós precisamos dar uma resposta para a população, nós não podemos deixar a população sem uma resposta. Mas nós temos que entender também que hoje temos que, como eu digo assim, nós temos que nos reeducarmos no uso da água, porque os poços estão secando. E por mais que eu venha furar novos poços, a tendência é que eles tenham seco ou com pouca vazão, e não a vazão suficiente para atender a cidade como um todo. Então assim, nós estamos fazendo esse trabalho. O objetivo nosso aqui em Farias Brito é que a gente consiga normalizar, restabelecer a continuidade da água, que a gente tenha água todo dia, toda hora, durante a semana toda, o mês todo. Esse é o